Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Hoje estamos aqui mais uma vez, eu e minha esposa Ana, meu filho Samuel. Nós estamos aqui para falar a respeito de um tema que está lá em Mateus capítulo 11, em que Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força. É assim mesmo que está escrito? É? Desde os profetas até... Aí nós vamos ver essa parte. Então nós vamos ver. Às vezes a gente não entende algumas coisas e sai falando. Mas eu não estou aqui para querer ser melhor que ninguém. Nós vamos apenas fazer uma leitura mais aberta para podermos entender isso. Gostaria de ler lá em Mateus capítulo 11. Opa, cadê a Bíblia? Aqui. No capítulo 11 é exatamente onde Jesus fala isso. E eu gostaria de ler aqui, ó. Capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ponto. E aí? O reino é tomado por esforço, sim ou não? Olhando logo de cara, às vezes a gente tende a concordar que o reino de Deus, nos dias em que nós vivemos, ele é tomado por esforço. Mas não é bem assim, não é isso que a palavra aqui está dizendo. Eu vou continuar aqui, vamos ver. No verso 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E aqui tem um pano de fundo. Nós podemos ver aqui no capítulo 11, que está falando também a respeito da prisão. João Batista está preso e ele envia os seus discípulos para ter com Jesus, para saber se realmente Jesus era o enviado de Deus ou deveria esperar outro. E o que acontece naquele momento? Os discípulos se surpreendem ao ver Jesus curando enfermos de toda sorte. Ali tinha surdo, mudo, aleijado. E ele manda uma resposta para os seus discípulos dizendo: vai até João e anuncie essas coisas que vocês estão vendo. Daí então, Jesus começa a falar a respeito de João Batista. Começa a dar testemunho. E aí, nesse exato momento, ele entra com essa questão de que, desde João, o reino de Deus é tomado por esforço. Vou ler de novo. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, apoderam-se dele. Até quando? Desde então. Até que dia? Desde os dias de João até agora. Onde se encaixa a palavra agora? É agora no nosso tempo ou é agora no tempo em que Jesus está falando? É no tempo presente ou no tempo passado, no qual já foi e foi somente aquele momento em que Jesus falou? Vejamos. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E aí? E agora? Então agora se levanta a polêmica. Às vezes a gente quer falar algumas coisas, por falta de conhecimento, a gente acaba falando errado. Eu já vi muitas ministrações, muitos irmãos falando que o reino de Deus é tomado por esforço. E nós vivemos hoje no tempo da graça. E é um pouco contraditório, né? Mesmo porque precisamos ver a linguística. O tempo no qual estava se falando. Estava falando desde João até hoje. Hoje no momento em que Jesus estava falando. Porque João Batista estava no cárcere, estava preso. Então ali significava que Jesus... Esse hoje aí não é no tempo presente. Não é no nosso tempo agora, 2020. É no tempo em que Jesus está falando. Jesus estava falando o quê? De João Batista. João Batista estava preso. Então, até aquele dia, o reino de Deus era tomado por esforço. Há muitas
teorias, né? Muitos têm as suas interpretações, mas nós vamos procurar olhar de uma outra maneira. Primeiramente, que João Batista ainda estava no contexto de lei. A lei representa esforço, né? A graça é um favor imerecido. Logo, a lei é um favor merecido. Precisava merecer, precisava se esforçar, precisava atender todas as demandas da lei para poder entrar no reino. Isso mediante a lei. Então, quando João Batista está encarcerado, ali já está começando uma transição de testamento. A lei vai até João, e dali para frente começa-se abertamente o evangelho da graça. João Batista pregava arrependimento, né? E Jesus, que Jesus iria chegar, então o reino de Deus estaria chegando. Porém, com a chegada de Jesus, o reino de Deus chega. Então, por que não é pelo esforço? Às vezes a gente acaba se iludindo devido às dificuldades da vida, os problemas que enfrentamos, pensamos que tudo é por esforço, né? Muitos se empenham em oração e dizem, eu consegui porque eu orei, eu me esforcei. Outros desistem da caminhada porque se esforçou e viu que não deu resultado. Então, onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar que o tempo presente, o reino, não é pelo esforço. Não é pelo esforço. Na verdade, o reino de Deus nunca foi pelo esforço. Porque até os que viveram até o momento ali de João, foram salvos em Cristo, foi mediante a graça. Porém, a graça não estava revelada. Então, há uma disputa para poder entrar no reino de Deus. E outra teoria diz a respeito do momento ali, daquela questão de Israel, os romanos, né? Aquela guerra de poder. Mas o reino de Deus não é isso que nós... E muitos costumam dizer que o reino de Deus é tomado à força. E para embasar isso, eu gostaria de ler lá em Hebreus capítulo 4. Ô meu filho, você está se olhando? Olha o que Mateus fala. Mateus não. Hebreus capítulo 4 fala de um descanso. Aí você me pergunta, é pelo esforço ou é pelo descanso? A salvação, ela não depende dos nossos esforços. Para ser salvo, para você entrar no reino de Deus, não é baseado na tua força, baseado no quanto você pode fazer as coisas. E sim, mediante a tua fé. Nós somos salvos mediante a fé. E é pela graça que isso acontece. Somente diante da graça de Deus, nós podemos adentrar ao reino. Ok? Então, para dizer isso, eu gostaria de ler aqui. Nessa, mas se você deixar, eu vou ler. Ó, vamos ler do capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com aqueles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Aleluia. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Muitas vezes eu comento com os irmãos que a obra já está consumada e é desde a fundação do mundo. Então, muitas vezes as pessoas não entendem essas questões e falam, como assim está concluída? A obra de Deus está concluída. Ela não está concluída aos nossos olhos. Aos nossos olhos ainda ela não está concluída. Por isso nós precisamos da fé. Vamos continuar aqui. 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar,
não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, havendo falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Para aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Que palavra, hein? Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele descansou das suas obras. Está falando da lei. A lei é a obra, a lei é a demanda, a lei é a exigência de Deus que o homem faça alguma coisa, que o homem cumpra tudo aquilo que ele requer. A graça é Deus vindo a nosso favor e executando por nós aquilo que nós não conseguimos. Porém, eu gostaria de deixar destacado aqui que o reino de Deus veio até nós, né? O reino de Deus, ele veio até nós. E nós entramos, não é por meio da força, é por meio da graça, é por meio de um favor imerecido por algo que eu não mereço, eu entro nesse descanso. Porém, é mediante a fé. E agora você me pergunta, e os nossos esforços, aquilo que a gente faz com tanto esforço? Nós precisamos fazer uma distinção, precisamos fazer uma separação. Há aquilo que é da ótica de Deus para conosco e aquilo que é da ótica de Deus, nossa, para com Deus. Da ótica de Deus, quando nós cremos, e nós cremos pela fé, mediante a palavra, por uma ação do Espírito Santo e a graça que vem até nós, por meio da fé, entramos nesse descanso. Porém, a grande questão é a permanência, se é que você creu. Então, a fé é onde eu vou exercitar aquilo que eu já recebi. Então, se você está passando por uma luta, persevere. Se você está passando por um problema, alguma dificuldade, permaneça firme. É aí que está o teu esforço. O teu esforço qual é? É permanecer crendo. É permanecer confiando no Senhor. Exatamente. Crendo que você já está lá no descanso. Olha que interessante. Jesus, no mesmo capítulo 11, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando de uma nova dispensação. A outra dispensação, a dispensação da lei, era enfado, era cansaço, era jugo. E agora ele vem e diz: quem se está cansado, sobrecarregados, vinde a mim. É isso que nós fazemos. Porém, a nossa vida comum, logicamente, nós nos esforçamos. Paulo nos diz para nós nos esforçarmos diligentemente. Também trabalha nessa linha de pensamento que nós devemos preservar, batalhar. Então, esse esforço é como aquele esforço de quem defende aquilo que conhece, né? A gente está nos empenhando numa batalha, não para a gente entrar, mas para dizer o quanto já fazemos parte, o quanto já entramos nela. Então, as pessoas às vezes olham para nós e dizem assim: vocês falam que são abençoados, que Deus abençoou, olha a vida de vocês, passando problema, luta. Por quê? Porque na mentalidade dele, essas coisas acontecem porque a gente não se esforça, né, para entrar no reino de Deus. Mas essas coisas só nos faz o quê? Perseverar. Então, a palavra da lei é que você precisava agir, se esforçar, precisava trabalhar. Romanos capítulo 4 diz que a graça é algo que você não trabalha. Ele fala assim: olha, ao trabalhador o salário não é dívida, né? Ou melhor dizendo, para aquele que trabalha o salário não é favor, é uma dívida.
Porém, para aquele que não trabalhou, porém creu, é lhe atribuído favor. Então não é mediante o esforço que você vai entrar no reino de Deus. Porém, uma vez que você está no campo de batalha, crendo, confiado que você já entrou nesse descanso, agora é uma questão de resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que é resistir? Resistir não é algo que você vai tomar à força. Resistir diz de você ficar posicionado. Então, quando eu fico posicionado em relação àquilo que eu creio, o inimigo não consegue te derrubar. O inimigo não consegue te desestruturar. Então, quando você persevera, crendo, confiante, então você começa a ver que a tua fé, ela é exercitada. É um exercício contínuo. Então, esse exercício demanda, logicamente, um esforço. Porém, é um esforço de confiança. É quando a gente crê em algo, se empenha por aquilo e defende aquilo. Então, não tem nada a ver com você entrar no reino. Tem a ver de você defender a tua fé, aquilo que você crê. Aí você tem que se empenhar, se esforçar. Entendeu? Para você pregar o evangelho em meio às suas lutas e dificuldades, você precisa crer que já está salvo, que já está com o Senhor. A palavra de Deus diz lá em Efésios que o Senhor nos fez assentar juntamente com Ele à destra do Pai. Você tem que crer nisso, que já está com Jesus. Então, quando você começar a crer assim, você vai ver que nada é por esforço. Tudo é mediante a graça. Até o esforço que eu faço para pregar, para falar de Deus, para trabalhar, esse daí não é esforço. Considerado da ótica de Deus para conosco. Porque nós já vivemos debaixo do favor. O esforço nos remete àquilo que Adão fez. Quando Adão sai do jardim, ele começa uma vida de esforço. Agora tem que trabalhar, agora tem que cultivar a terra, tem que lavrar, tem que tirar as ervas daninhas. Isso agora tinha que suar. Mas aos servos do Senhor, quando entra num descanso, o suor já não é levado em conta. Assim como os sacerdotes também. Você sabia que os sacerdotes não podiam suar? Porque o esforço, ele lembra o pecado. Ele lembra a transgressão. Então os sacerdotes não suavam. Eles não suavam. Eles tinham que se manter limpos, sem suar, sem esforço. Porque isso demonstra a graça e o favor de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Porque de nós mesmos, nós não podemos fazer nada. Né? Não há nada que nós possamos somos fazer. maus, né? Nós somos guiados. Porque na palavra de Deus, lá em Lucas, fala que se nós que somos maus, sabemos, pais, né? Sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus, né? Ele deu o melhor, que foi o seu reino para nós, seu filho. É verdade. Então, amados, creia, não é por esforço que você vai adentrar pelo reino dos céus. Mas uma vez que você está lá dentro desse reino, o teu esforço é de buscar aqueles que não estão, a fazerem parte. Esse é o nosso esforço. Descansar. Exatamente. A sua missão, o seu esforço é buscar aqueles que não encontraram a graça, que não encontraram esse favor merecido, ok? Então, se há um esforço para fazer, esse esforço é permanecer na fé. É permanecer crendo, é confiar na obra realizada na cruz. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá com sono. Quero dormir com o papai. Eu quero agradecer a Deus aí pelos irmãos que têm nos acompanhado. Minha esposa está um pouco doente, está gripada, não pôde participar com muita alegria. Você vê que ela está um pouco abatida. Mas foi legal fazer esse momento. Esse momento aí descontraído, ok? Nos abençoe. Nós queremos fazer parte da família juntamente com os irmãos e que os irmãos possam nos ajudar aí, fazendo seus comentários, deixando seu like, se inscrevendo, ok? Deus abençoe a todos, até a próxima.